Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para projetar você para o maravilhoso mundo da matemática. Eu não estou falando nada errado, nada demais. É maravilhoso por quê? Porque você vai aprender coisas que até então você não tinha conhecimento. Quer ver como? Então hoje a gente vai falar no campo da matemática sobre Teorema de Pitágoras, trigonometria no triângulo retângulo. Muita gente tem dificuldade com isso. E a partir de agora eu espero poder te ajudar quando você for fazer prova de concursos, Enem e vestibulares, a dar uma melhorada nesse contexto. Pode ser? Vamos lá comigo então? A figura mais enigmática que existe a nível de geometria é o triângulo. E o triângulo retângulo é uma das características que nós temos para poder trabalhar a nível de trigonometria. Por quê? O triângulo retângulo tem uma característica que eu queria que vocês percebessem aqui. Eu tenho então um triângulo retângulo porque aqui existe um ângulo de 90 graus. Se o ângulo é 90 graus, eu vou ter dois ângulos internos menores que 90. Daqui a pouco a gente vai comentar sobre isso. Então eu vou chamar aqui de alfa e aqui de beta, certo? Mas o meu interesse maior é que você observe esse ângulo de 90 graus. Por que eu posso falar isso? Se um triângulo tem esse formato aqui, que a gente chama de canto da parede, você já tem que dar um nome para ele, é triângulo retângulo. Então nós temos que analisar qual é o lado que está na frente do ângulo de 90 graus. Como assim? Você vai perceber aqui, ó, aqui é 90 graus. Quem está na frente dele vai receber um nome. E os outros dois lados também recebem nome. Então, nesse caso, se você está visualizando um ângulo 90 graus, é só observar quem está na frente dele. Então, eu vou ter A, que é a famosa hipotenusa. Como é que eu sei quem é a hipotenusa? É o lado maior do triângulo e é também o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se você perceber isso, então eu já sei quem é a famosa hipotenusa. Mais uma vez, é o lado maior e é também o lado que fica na frente do ângulo de 90 graus. Então os outros dois vão receber nomes. Então B e C são os famosos o quê? Que a gente conhece? Catetos. Se eu identifiquei a hipotenusa, o triângulo tem três lados, os outros dois são catetos. E é aqui que prevalece o famoso teorema, que é o famoso teorema de Pitágoras. E o que diz ele? Muita gente se enrola. Se você está percebendo, aqui já está escrito teorema. Mas eu pergunto para você, quem é A? A é a hipotenusa. E B e C são o quê? Catetos. Então, por isso que prevalece o teorema. O que ele fala? Se tu pegar o lado da hipotenusa e elevar ao quadrado, eu vou ter o quadrado da hipotenusa. É igual à soma do quadrado dos catetos. Se você souber dessa informação, muita coisa você vai trabalhar. Só que para nós o propósito não é você trabalhar em cima do convencional. Vamos tentar fazer com que você ganhe tempo. Como assim? Descubra o valor de x. Muita gente tem dificuldade aqui. Então eu pergunto para você, 3 e 4 são o quê? E x é o quê? Onde está o ângulo de 90 graus? É só para perceber. Quem está na frente dele é a hipotenusa. Se a hipotenusa está aqui, 3 e 4 são catetos, correto? Eu teria que jogar dessa forma. Só que eu vou fazer o seguinte, em vez de resolver isso agora, eu queria que você prestasse bem atenção aqui, ó. É um macetezinho que vai ter para você de uma maneira muito substancial. Como assim? Números pitagóricos. Por que eles são pitagóricos? Porque eles fazem com que o triângulo retângulo aconteça no teorema de Pitágoras. Como assim? Eu tenho 3, 4 e 5. Queria que você memorizasse isso. De novo, 3, 4 e 5. Eu quero saber se isso aqui pode ser os lados de um triângulo retângulo. Para que isso aconteça, simplesmente tem que prevalecer o teorema de Pitágoras. Como assim? Maior lado quem é? 5. Se eu não tiver o triângulo retângulo e tiver os números, automaticamente o maior lado é a hipotenusa. Mais uma vez, eu tenho três números. Para mim saber quem é a hipotenusa, vai ser sempre o maior lado. Então eu vou pegar 5 como maior lado e pegar 3 e 4 como catetos. O que diz o teorema de Pitágoras? A soma do quadrado dos catetos é igual a hipotenusa ao quadrado. Então eu vou fazer o seguinte, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado tem que dar igual a 5 ao quadrado. Se isso acontecer, eu tenho um teorema de Pitágoras e isso aí vão ser os lados de um triângulo retângulo. Olha que legal. 3 ao quadrado 9, 4 ao quadrado 16, 5 ao quadrado 25. 9 mais 16, 25 igual a 25. Confirmado. O que está confirmado? Que esses três lados simplesmente são os lados de um triângulo retângulo, porque deu certo o teorema de Pitágoras. Mas eles têm, não tem novidade aqui, correto. Mas os números pitagóricos são assim porque todos os lados proporcionais a 3, 4, 5
vão originar um triângulo retângulo, automaticamente o teorema de Pitágoras. Como assim? Eu pego 3, 4 e 5 e dobro, multiplica por 2. Eu obtenho 6, 8 e 10. Automaticamente, aplico o teorema de Pitágoras, 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado tem que dar 10 ao quadrado. Está aqui os resultados e está aqui a soma, confirmado. Então, peraí, se eu partir de 6, 8 e 10, voltando, eu vou dividir por 2. Se eu partir de 3, 4 e 5 dobrando, eu vou chegar aqui. Então, a partir disso, se você conseguir números maiores que 3, 4 e 5, essa é a dica preciosa. Se conseguir encontrar números maiores que 3, 4 e 5, que sejam proporcionais, automaticamente eu deduzo quem é o x da questão. Porque basta você verificar se dá para multiplicar dobrando, triplicando, quadruplicando e assim por diante. Então, 6, 8 e 10, por exemplo, se eu pegar metade de cada um, eu bato aqui. Automaticamente eu já tenho a resposta. Quer ver como? Eu vou partir de 3, 4 e 5, 3, 4 e 5 e multiplicar por 3. Eu vou obter 9, 12 e 15. Aplicando o teorema de Pitágoras, a soma do quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Eu consigo confirmar. Então, se eu parto de 9, 12 e 15, automaticamente são múltiplos de 3. Automaticamente dividindo, eu já vou chegar onde eu quero. Então, não precisa fazer muita conta. Automaticamente com 4 também é a mesma coisa. Ó. Se eu multiplicar todos por 4, eu vou chegar nessa igualdade. Aplico o teorema de Pitágoras. Se você perceber, os resultados estão aqui e eu confirmo. Então, o que isso significa? Se você parte de 3, 4 e 5, automaticamente você consegue encontrar números maiores que sejam proporcionais a ele, que vão realmente validar um teorema de Pitágoras sem você ter que fazer conta. Tá ok? Beleza? Então, vamos agora a uma outra parte que vai ser a confirmação disso. Bem, agora a gente vai mostrar como é que é isso na prática. Nós falamos dos números pitagóricos, 3, 4 e 5. Tem como você não fazer a conta. Como assim? Deduzir a partir dos múltiplos de 3, 4 e 5. Vamos colocar isso na prática? Presta bem atenção aqui comigo. Qual é o valor de x? Eu tenho aqui x, 6 e 8. Logo eu pergunto para você, quem é a hipotenusa nesse caso aqui? Presta bem atenção, quem é a hipotenusa? Observa o ângulo de 90 graus e quem está na frente dele. Quem está na frente dele é sempre a hipotenusa. Lembrando que a hipotenusa é sempre o maior lado. Então eu tenho aqui 6 e 8. 6 e 8 são catetos. Como eu preciso chegar em 3, 4 e 5, de novo eu preciso chegar em 3, 4 e 5, eu tenho que observar, 3 e 4 são catetos. Como é que o 6 pode chegar em 3, como é que o 8 pode chegar em 4? É só você perceber, são pares, então eu vou dividir por 2. Aqui aparece 3, se eu dividir por 2, aqui aparece o 4, então aqui com certeza é 5. Mas tem observação, 5 se fosse 3 e 4, só que eu tenho 8 e 6, que é o dobro, correto? Se é o dobro, automaticamente aqui eu vou ter que multiplicar por 2, quem? O 5, que é 3, 4 e 5, para chegar no número que eu quero. Então, com certeza, nesse caso aqui, x seria 5 e vezes 2 daria quanto? 10, está resolvido. Apenas isso. Por quê? 6 por 2, 3. 8 por 2, 4. Dá 3 e 4. Então, o x seria 5. Mas não é 3 e 4, é o dobro disso. Então, é 5 vezes 2 que dá 10. Está resolvido. Nem precisa fazer nada de raiz quadrada, nem passar a lado. Não, você já resolveu. Espera aí. Então, bora ver se a gente consegue compreender melhor. Eu tenho outro exemplo aqui. 12, 15x. Agora, a hipotenusa eu tenho, que é quanto? 15. A hipotenusa tem que bater em 5. Porque é 3, 4 e 5, correto? Como é que eu consigo fazer a hipotenusa bater em 5? Simplesmente, tem que dividir por um número. Então, se eu conseguir, eu tenho que observar, 15 por 3 dá quanto? 5. Consegui fazer a hipotenusa bater 5. Se eu dividir aqui por 3, aqui eu também vou dividir por 3, que bate em quanto? 4. Quais são os números pitagóricos? 3, 4 e 5. Já apareceu o 5, que é a hipotenusa. Já apareceu o 4, que é o cateto. Então, o outro cateto é 3. Esse aqui seria 3. Mas aqui eu não tenho eles nisso. Eu tenho o triplo disso, correto? Então, se eu tenho um triplo disso, por quê? Porque 5 vezes 3 é 15. 4 vezes 3 é 12. Então, vai ficar o quê? 3 triplicando vai nos dar 9. Está resolvido. Automaticamente, eu já tenho quem? O resultado, que é o valor de x. Não precisa fazer muita conta. Se você conseguir bater no 3, 4 e 5, dobrando,
triplicando, quadruplicando e assim sucessivamente. Você tem essa visão de ganhar tempo ao fazer a conta. Observa bem e fica bem simples. Ainda bem que a gente conseguiu visualizar. Ganha ou não ganha tempo? Mas agora eu tenho um outro dilema aqui para vocês. E quando não for possível bater no 3, 4 e 5? Como fazer? Já que eu preciso aprender isso. Eu coloquei um exemplo aqui para vocês. Cateto 4, cateto 8. A hipotenusa é x. Correto? O cateto tem que ser 3, 4 e 5. O 4 não vira 3. Dividindo por nenhum número de forma exata. 8 também não vira. 8 por 2 dá 4. Beleza. Se eu dividir aqui por 2, aqui eu também teria que dividir por 2. E 4 por 2 dá 2. Já foge do contexto 3 e 4. Então não dá para fazer 3, 4 e 5 nesse caso. Então o que a gente faz? Aplica o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. X ao quadrado mantém, 4 ao quadrado 16, 8 ao quadrado 64. Ok? X ao quadrado é igual a 80, que é o resultado dessa soma aqui, ó. 80 não tem raiz exata, então o que a gente faz? Fatora 80. Dividindo por 2, dividindo por 2, dividindo por 2 e chega aqui. Se você observar, aqui eu tenho 2 duas vezes, aqui eu tenho 2 duas vezes e aqui o 5 isolado. Eu coloquei aqui dentro no lugar de 80. Correto? Por que eu não faço 2 elevado a 4 direto? Eu preciso manter aqui dentro um expoente igual ou múltiplo do índice, que no caso é 2. 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Como os expoentes são iguais a índice, porque a raiz quadrada é índice 2, o que eu vou fazer? Cancela e esses 2 saem. Fica dentro do radical apenas o 5, correto? Então o que significa isso? Os 2 saindo de forma a multiplicar. 2 vezes 2, 4 é que repete. Então, nesse caso, a hipotenusa vai dar quanto? 4 raiz de 5. A maioria dos casos, pasme, bate em 3, 4 e 5. Muita gente não sabia disso. E para quem vai fazer o Enem e concursos, principalmente o Enem, todo ano cai uma questão que envolve isso. Pode ter certeza disso. Então, memoriza. Números pitagóricos 3, 4 e 5. Espero poder ter ajudado você nessa parte da trigonometria que envolve o teorema de Pitágoras. Até mais.